Agora você vai aprender a interagir o texto com os shapes. Já tenho o texto aqui escrito, vou transformá-lo, Free Transform, né? O Ctrl T, aumentar um pouquinho o tamanho desse texto, deixar assim. Enter aplica a transformação com o layer do texto aqui selecionado, só aumentar aqui um pouquinho. O layer do texto aqui selecionado, vai em Layer, no menu superior Layer, aqui a opção Type, que é do texto, tem as duas opções aqui. A primeira, Create Work Path, que ele cria um caminho ao redor do texto, mesma coisa que traçasse o texto com a Pen Tool. E aqui, Convert to Shape, ele cria como se fosse um custom shape do texto, né? Um layer mask, né? No caso um vector mask do texto. Então eu vou selecionar essa opção Create Convert to Shape. Então você vê ó, que ele converte aqui para o shape e o shape está aqui ó, para que eu edite. Então se eu seleciono aqui e clico aqui com essas ferramentas de seleção, eu posso transformar letra por letra independentes. Isso é interessante porque eu posso modificar bastante o texto. Não nesse caso aqui que é uma fonte Arial, já é mais complicado um pouco. Mas nem tanto, como por exemplo aqui o I. Seleciono aqui com a Direct Selection, por exemplo, vou dar um zoom ali, ó, aquela região ali, do I. Então aqui com a Direct Selection eu clico em um, ó. Posso clicar nos dois, ao mesmo tempo clicar e arrastar, então eu aumento o tamanho ali, né? Ou só em um, ó, clico só em um ponto âncora. Então eu posso moldar o texto da forma que eu quiser, aumentar ou diminuir, distorcer. Então eu posso modificar a fonte e fazer fontes personalizadas com trabalhos bem diferentes aqui. É uma das formas que você tem de fazer isso. Depois, esta primeira parte que é o básico aqui do curso, você está aprendendo a compreender as ferramentas, os seus recursos, as suas modificações. Depois a gente vai criar efeitos, que a gente vai utilizar tudo isso, modificações, efeitos especiais em texto e tal, tipo de formatação mais avançada. Aqui é só para que você entenda o que faz cada modificador aqui das ferramentas nessa parte básica do curso, que já é bem comprida, né? Mas tem muita coisa pela frente ainda. Então aqui você pode editar independentes, aqui ó, partes independentes do texto, ó, selecionar aqui, ó, só essa parte de dentro, aí eu posso apertar o Ctrl T, ó, transforma só aquilo ali, né? Vou repetir aqui, ó, só aquela parte aqui, é um caminho que eu criei aqui, um Shape Layer. Então aqui com a ferramenta Direct Selection, eu clico aqui dentro, arrasto, seleciono todos aqueles pontos ali. Então com o Ctrl T, Shift pressionado, né, e o Alt junto aqui, ó, eu diminuo só ali dentro. Então eu posso transformar meu texto, fazer diversas modificações e a fonte nunca fica igual, né? No caso aqui, por exemplo, desse ponto aqui também eu posso clicar aqui, unir aqui os dois pontos. Então eu posso fazer textos diferenciados mesmo aqui, ficando bem bonito a modificação, principalmente com algumas fontes que você baixa na internet, que tem aquelas de tipografia, você consegue esticar os pontos, você consegue fazer muita coisa legal, né? Aí depende muito da criatividade também, tem que ter bastante criatividade quem quer mexer aqui com o Photoshop. Então eu vou deletar este aqui e vou explicar outro esquema agora, né? No caso aqui do texto, eu vou até voltar aqui ao Ctrl Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z de novo, ele vai voltando o meu history, até voltar a um texto normal aqui. Essa outra opção, aqui ó, Layer Type, aqui tem aquelas opções lá do Warp, converter o texto para um parágrafo, caso já tenha uma caixa de limitação, não tenha, né, aquela limitação que eu expliquei no passo anterior, mas já tem o começo e o final da linha, ele converte para uma caixa daquela de seleção dependendo do tamanho do texto. Aqui então tem esta opção, outra aqui ó, Create Work Path. Ele cria, não transforma em Shape Layer, mas tem aqui no Path, ele já cria só o caminho aqui, né, para você editar aqui e transformar o texto. Então é legal que você pode selecionar o texto, ó, pode mudar com a ferramenta aqui, por exemplo, essa aqui de seleção, né, a preta aqui, a Path Selection Tool, você modifica o posicionamento do texto, né? Aqui, ó, une aqui, tal, ou com a outra aqui você determina aqui, ó, diminui partes aqui, ó, ou aumenta. Então você vai fazendo várias modificações, né? É a única diferença ali. Então vamos voltar lá para
outra explicação. Deletar isso aqui, deletar também aqui este caminho, nos layers, deletar esse layer aqui, e vou selecionar aqui a ferramenta Ellipse Tool. Pode ser no modo, no caso aqui, para ficar melhor a explicação, vou fazer só no modo de caminho aqui do traçado mesmo. Shift pressionado, modo New Selection, né? Ellipse aqui, Shift pressionado para manter a proporção, criei aqui esse círculo e vou selecionar a ferramenta de texto. Olha só, tem duas características aqui diferentes. Ó. A ferramenta de texto normal, sendo utilizada aqui, ó, ela tem este formato. Quando você põe dentro de um shape, ela fica com uma bolinha, indicando que, que o texto vai ser limitado por isso agora. Então, se eu encher de texto, eu clico aqui dentro, ó, o texto está ali dentro. Então, se eu escrever um texto aqui, ó, ele vai ficar limitado pelo tamanho do shape. Aqui está muito grande o tamanho da fonte, né? Então você pode fazer diversas coisas com isso, diversas mesmo. Imagine, por exemplo, você pegar um vetor como um custom shape que fizemos daquele surfista. Aí você exemplificar melhor, vamos fazer, né? Não com o surfista, que eu acho que eu não tenho ele salvo aqui, mas que esse já é outro computador que eu iniciei o curso, não é o mesmo. Então aqui no caso eu vou selecionar aqui a ferramenta Custom Shape Tool, pode ser qualquer shape. Tem esse do osso, tem esse aqui do cachorro, esse do cachorro, vou fazer com esse do cachorro aqui. Mesma coisa aqui no modo Paths, só o contorno, só o traçado. Shift pressionado para manter a proporção. Aí eu seleciono a ferramenta de texto, né? Vou deixar no tamanho menor aqui, né? Não, pelo amor de Deus, não vai caber ali dentro. Deixar no tamanho 15, vai, 15 pontos aqui, modo regular. Né? A cor pode ser em preto mesmo, escolhe a fonte, eu clico ali dentro, olha só, tá piscando ali. Aí, por exemplo, dog, escreve a palavra cachorro, dá um espaço, escreve outro, dog, Ctrl C para copiar, dou um espacinho, vou no Ctrl V aqui e vou enchendo, preenchendo. É que o texto ainda está muito grande, para que você entenda melhor e fique visível aqui na tela. Só no Ctrl V aqui eu estou aplicando. Pode ser o shape de uma pessoa também que você traçou com a Pen Tool. Aí depende. Mas fica bem legal que eu já fiz uns trabalhos desta forma. Olha só. O texto está dentro ali. Se eu clico fora, some o caminho, fica só o traçado. É que o texto está grande ali, porque se eu diminuir ele fica perfeito dentro aqui. Lá, vou selecionar tudo, vou diminuir o tamanho do texto um pouco aqui, colocar 8, né? Eu posso configurar aqui pelo character também, né? Aliás, pelo character aqui eu posso diminuir o espaço aqui, ó, tá 24, vou colocar em alto no texto, ó, e fica bem juntinho, ó. Dá um Ctrl C total ali naquela parte, aqui embaixo. Olha só que legal. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho do texto. 8, colocar em 6 para ver. Ó. Então eu posso fazer o formato do que eu quiser aqui como shape. Posso aumentar os espaços até ajustar certinho aqui. Essa é até uma dica. Depois eu aplico estilos, ó, ao layer, coloco um drop shadow, coloco um satin, um inner glow, um outer glow, um brilho, o que for, e fica bem legal. Pode ser até o seu, pega uma foto sua, cria um caminho ao redor do seu corpo, né, com a Pen Tool, e põe um monte de texto dentro, né? Olha só que legal que fica, ó. Todo formado por texto aqui, o caminho. Só configurar certinho aqui, que não tem erro. É uma dica então para você. Eu já fiz trabalhos desse tipo, fica bem bonitos mesmo. Até coloquei, tive o trabalho ainda de fazer linha por linha com uma cor diferente, mudar a cor de linha por linha. Ficou bem bonito esse trabalho. Vou deletar aqui de novo e vou criar outro exemplo aqui. No caso, pode ser também até esse mesmo pet aí do cachorro, mas no caso aqui eu vou selecionar aqui com a do círculo mesmo. Aliás, a Ellipse Tool.
no modo FX, né, só do caminho, ali Shift pressionado manter a proporção. Então tem essa diferença aqui, ó. Eu passo o mouse dentro e fica a bolinha indicando que o texto vai ser acrescentado dentro do shape. Agora, se eu ponho no contorno, você vê uma mudança também, ó, fica um traçado na diagonal ali na linha. Então eu clico, eu escrevo em cima, deixa eu só aumentar o tamanho da fonte aqui, eu escrevo em cima, ou neste caso ao redor, ó, ao redor do círculo. Posso, aqui tem uma bolinha aqui, ó, que eu clico e arrasto, e eu posso definir a posição inicial, que é no caso aqui, ó, defino a posição inicial. Se é dentro ou fora, é só arrastar para cima e para baixo com aquela bolinha aqui selecionada. Eu aumento, no caso, o espaço, né? No caso aqui eu vou colocar aqui primeiro. Posso arrastar para dentro e para fora. É só segurar a tecla Ctrl. Segura a tecla Ctrl, seguro na bolinha de configuração, que agora está longe do texto. Para baixo e para cima, ele põe para dentro do texto ou para fora. Eu limito o início e o final. Aqui, ó, é bem simples, não tem segredo. Aqui o Ctrl pressionado, fica esse símbolo ali, ó, com uma setinha do lado do negócio do texto. Então eu aumento, coloco o texto aí aonde eu quiser, dentro ou fora do círculo. Sem segredo nenhum. É legal também, você pode fazer o seu caminho, né? E fazer ao redor do seu corpo, só com o seu nome também, o nome de um trabalho eventual que você vai fazer, né? Simples. Agora com a Pen Tool é a mesma coisa, porque não passa, né, de um caminho, então eu posso traçar do jeito que eu quiser. Se é uma montanha que eu quero formatar o texto, escrever certinho, a mesma coisa. Selecionou a ferramenta de texto aqui, ó, eu clico, escrevo o texto que eu quero, vou aumentar aqui o tamanho. Aqui, Ctrl pressionado, ó, fica esse símbolo aqui, ó, eu clico, arrasto, ó, termina onde vai começar o texto da linha, ou para frente, né? E para baixo e para cima também, esse mesmo esquema que eu fiz, ó. Só deixa eu mover o pad para cá, pegar aqui, ó, passo para dentro ou para fora. Um C só, não, C só não, 2 Cs. Então este é o modo de você interagir aqui com os shapes e o texto. Até o próximo vídeo.